Estarmos juntos, reunidos nesse lugar, no nome de Jesus, sabendo que não tem lugar melhor de estarmos senão na casa e na presença do Senhor, amém? Ainda que há quem diga que aqui não é a casa, o lugar da manifestação de Deus, você tem que entender o seguinte: aqui não é o lugar da habitação, né? Porque a habitação somos nós, mas aqui é consagrado, esse lugar é consagrado ao Senhor. Esse lugar é lugar de devoção, lugar de adoração, lugar de reverência ao nome do Senhor. Não que você só pode ser reverente, porque tem pessoas que falam, eu estou dentro da igreja, sabe? Ali eu tenho que ter reverência. Você tem que aprender que você deve ter reverência a Deus em qualquer lugar. Você deve ter reverência a Deus na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, no seu casamento, nas coisas mais corriqueiras, porque senão isso vai sendo implantado em nossas vidas, sabe o quê? Um espírito de religiosidade, porque as pessoas têm uma mania de, na caminhada com Deus, aprender a tirar tempo, a hora, marcar hora com Deus. E quando a gente olha a Bíblia a fundo, a Bíblia diz que Deus habitando em nós agora, nós podemos cultuar a Deus todo e qualquer lugar. Você não precisa agora de um lugar específico para se consagrar a Deus, para se separar a Deus. Sabe por quê? Basta você estar com o teu coração quebrantado, o seu espírito renovado na presença do Senhor, ali Ele fala contigo. E por isso, você só precisa estar aberto a Deus. Você pode estar no trânsito, dirigindo o seu carro, e Deus falar contigo. Você pode estar na sua moto, Deus falar contigo. Você pode estar no trabalho, Deus falar contigo. Então tem pessoas que falam assim, eu preciso que Deus fale comigo, sabe? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que entrar no meu quarto. Isso é bíblico? Sim. Isso é bom? É. Temos que aprender a tirar momentos assim? Sim. Mas se você ficar só aprendendo ou só tendo contato com Deus nesses momentos, você fica deficiente. Porque nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus nos momentos de pressão. Vou te dar um exemplo. Você está num lugar onde tem muito ruído, muitas pessoas, e ali está aquela pressão, de repente, uma multidão de pessoas, e você precisa de uma resposta rápida de Deus. Você não tem tempo para você entrar no seu quarto, você não tem tempo para você procurar um lugar, de repente ali, se você fechar os seus olhos, você abrir o teu coração, você quebrantar o teu espírito na presença de Deus e ficar atento à voz dEle, certamente Ele vai falar contigo. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, na época que eu trabalhava na empresa lá, eu trabalhava num departamento que era muito corrido, que era um departamento pessoal, né? o RH da empresa. Eu era uma empresa com um quadro muito grande de funcionários. E o RH é como se fosse o coração, depois do financeiro, é o coração, porque tudo tem que passar por ali. Né? Admissão, demissão, tudo tem que estar por ali, contratação de funcionário, tem que dar advertência, tem que dar suspensão, orientação, rodar contra-cheque, uma série de coisas. E eu me lembro que, às vezes, quando ia chegando no final de mês, né, lá tinha reunião de vendedores, o auditório da empresa ficava cheio, e aquela pressão, pede documento, pede isso, pede relatório, pede aquilo, na sexta-feira, às vezes, do mês, do final do mês. E ali tinha toda a reunião, a pressão. Eu me lembro que tinha hora que a chapa esquentava. E todo mundo em parafuso, porque o nosso setor tinha mais ou menos, a nossa sala tinha mais ou menos umas 5, 6 pessoas, e aquela pressão, meu Deus, cadê o documento, isso, cadê aquilo? O chefe, às vezes o diretor pedia coisa, a gente procura dali, pedia nota fiscal, pedia isso, pedia aquilo, uma série de coisas. Meu irmão, tinha hora que o negócio estava, o pessoal falava, gente, o negócio está solto aqui, está amarrado, e vencido. Sabe o que eu fazia? Às vezes eu falava coisa assim, eu preciso de um banheiro. Deus é testemunha disso. No meio daquela pressão, eu falava, preciso de um banheiro aqui rapidinho. E aí eu entrava no banheiro masculino, eu fechava a porta, eu ia assim, o banheiro todo limpinho da empresa, eu dobrava meu joelho no vaso, inclinava minha cabeça, e ali eu me rendia ao Senhor. Falava, Senhor, está uma pressão lá dentro. Eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor entre com providência naquele lugar. Senhor, no nome de Jesus, eu começava a orar, começava a me quebrantar, começava a falar com Deus, eu começava a me devotar a Deus, entregar aquele momento a Deus. Meu irmão, depois eu voltava para a sala, às vezes eu passava na recepção, tomava uma água, pedia um café, aquela coisa. Meu irmão, demorava poucos minutinhos, não falava nada para ninguém. Daqui a pouco aquilo ia limpando. Aí a pessoa falava, gente, o que houve? Rapidinho, as coisas estão, né? Eu falava, meu irmão, aprenda
no momento de pressão, a confiar em Deus e a se relacionar com Deus. Como prova disso, abre aqui, eu não vou pregar não, é só para quem vai pregar o pastor Max, abre aqui Isaías rapidinho. Olha o que o Senhor falou comigo antes de eu sair de casa hoje. Preste atenção aqui em Isaías 43. Está vivendo um momento de luta, um momento de pressão, de fraqueza, você está vivendo um momento de desânimo, de repente falando assim, Senhor, tem um mar na minha frente, um mar de problema, um mar de pessoas, um mar de coisas, uma multidão de coisas, o que eu faço, como eu vencer isso? Preste atenção que o Senhor falou comigo, e eu compartilhei essa palavra com a minha esposa. Isaías 43, isso aqui é um caldinho para dilatar o teu espírito, amém? Está com pressão, está no momento de angústia, não vê saída, o que eu vou viver, como eu vou passar por isso, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho saída, como eu vencer isso? No nome de Jesus, olha o que o Senhor falou comigo antes de sair de casa. Isaías 43, versículo 14 diz assim, assim diz o Senhor, o que vos redime, presta atenção, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Está falando assim, vou destroçar os seus inimigos. Aqueles que te perseguiam, aqueles que tentaram te aproveitar de você, aqueles que se levantou contra você, aquele que tentou tirar proveito, aqueles que colocou como inimigo na sua vida, ele disse assim, eu vou destroçar. Vê mais, 15, ele diz mais assim, eu sou o Senhor, vírgula, vosso santo, vírgula, o Criador de Israel, vosso rei. Presta atenção, Deus quando chamou, Deus não chamou Israel, aprenda isso, Deus não chamou Israel, a Bíblia diz que Deus chamou um homem só chamado Abraão. Deus chama um homem com uma mulher estéril que não podia gerar filho, um só homem, e deste homem Deus dá poder, Deus dá autoridade, cura a madre da mãe, da esposa, o ventre dela gera um filho, deles de um só homem, gerou uma nação. Você está entendendo que de repente você é hoje, você é um só, você tem sido único, você tem sentido só, você tem sentido pouco demais, você fala, Senhor, hoje eu tomei posse disso, eu falei, Senhor, uma pessoa só, o Senhor pode levantar e fazer uma nação. Quando o Senhor Jesus saiu para o seu ministério, ele não levou 10, ele saiu só, era ele só. Passa no mar da Galileia, chama um, passa depois, chama outro. Dos 12, hoje é um número incontáveis. Você está entendendo o que o Senhor pode falar com ele? Não, hoje eu estou passando por isso, como é que vai ser isso? É uma série de problemas. Preste atenção o que a Bíblia diz, isso aqui é só um caldinho. Hoje, antes de sair de casa, eu recebi essa palavra aqui, eu sou o Senhor vosso santo, eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso. Agora isso aqui é para você gravar e guardar aí no seu coração. O versículo rema é o 16, diz assim, assim diz o Senhor. Quando Deus dá uma profecia para alguém específico, ele diz assim, Deus diz para você, mas o que está na palavra serve para todos. Então aqui é para você que está aqui, porque não é uma profecia específica a um, é a palavra dele para todos. Ele diz assim, assim diz o Senhor, ouça, assim diz o Senhor, o que outrora preparou o caminho aonde? No mar. Você está vendo o problema? Você está sentindo no meio do mar?
Você está se sentindo no mar sem saída? Você está se sentindo num lugar onde você fala: eu não vou conseguir sair dessa? O Senhor diz para você: aquele que fez um caminho no meio do mar é o mesmo que está aqui hoje e pode abrir caminho para a tua vida. E eu tomei posse disso e saí de cá, falei com ela: eu vou me posicionar. Único, sozinho, Deus pode fazer de você um ganhador de alma. Deus pode gerar de você pessoas, uma nação, povos pode ser gerado através da tua vida. Se sente só, não, eu não consigo. Você mesmo está nesse problema. O que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, o quê? Você sabe o que é uma vereda? Um caminho. Ele preparou um caminho. Senhor, como andar? Não tem saída. Eu quero dizer uma coisa: para Deus não tem beco sem saída. Por isso que ele diz assim, ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Mas aquilo que também ele fecha, pode tentar de todas as formas, ninguém consegue abrir. É por isso que quando eu falo assim, não sou eu que vou abrir porta não, porque as portas que eu abro podem ser fechadas, agora a porta que Deus abre para que eu passe, meu irmão, não tem diabo, não tem ninguém para fechar essa porta no nome de Jesus. Fecha seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, porque a tua palavra renova a nossa vida. Enganados estão aqueles, Pai, que acham que nós estamos na mão dos homens, que estamos na mão do sistema, na mão do acaso, porque quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Pai, enganados são aqueles que acham, Senhor, que, Pai, se não fizer nada, o que será de nós? A poder no sangue, no nome de Jesus, porque nesta noite nós não damos autoridade a homem nenhum, nós só damos autoridade na nossa vida, única e exclusivamente ao Senhor. Tu és o Senhor que reina, Tu és o Senhor que faz, Tu és o Senhor que abre porta, Tu és o Senhor que fecha a porta, Tu és o Senhor que cuida das nossas finanças, Tu és o Senhor que cuida do nosso trabalho, Tu és o Senhor que conhece a nossa vida, Tu és o Senhor que sustenta a nossa família, Tu és o Senhor que sustenta essa igreja, Tu és o Senhor que sustenta cada um de nós. Tu és o Senhor que abre portas, que abre um caminho no meio do mar. Tu és aquele, Senhor, que de um só homem, Tu fazes uma nação. Tu não chamou Israel, o Senhor chamou Abrão, e daquele homem que era único, Senhor, no meio daquela terra, o Senhor fez povos, nações, e dele, Senhor, nós podemos ver uma nação sendo formada, de um homem, que a sua mulher estéril, mas Tu és tremendo. A Tua palavra diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti. Isso prova, Senhor, que assim como o Senhor operou um milagre na vida daqueles homens no passado, Tu és o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Senhor pode fazer nas nossas vidas, o mesmo Senhor quer fazer na vida de pessoas aqui nesta noite. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por este refrigério que o Senhor traz para nós, através da Tua palavra. Agora fala conosco, Senhor, através do pregador desta noite, usando o pastor Max, com graça, com sabedoria, com discernimento espiritual, com unção. Use o Teu filho para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Chamou o pastor Max. Aleluia. Um caldinho só enquanto você prepara, saiu da guitarra. Aleluia. Bênçãos. Eu saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Depois de um caldinho desse aí, rapaz, caldo grosso, glória a Deus, hein? Que bênção, né? Deus sempre cuida de nós, para a glória do nome dEle, sempre o Senhor tem um caminho para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor me deu essa mensagem
há um tempo atrás, foi no dia, eu até anotei aqui, foi no dia 2 de março desse ano, 2025. E veio uma sequência de mensagens, eu acho que essa aqui vai dar meio que uma continuada. Né? A nossa irmã Patrícia pregou sobre a questão da colheita, né? Semear, colher aquilo que o homem semear, ele vai colher. O pastor, no domingo, pregou sobre os talentos, a parábola dos talentos, falou sobre o servo negligente, né? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Eu creio que todos nós saímos daqui impactados com aquela palavra, porque mexe com a nossa estrutura, tem coisas que a gente precisa ajustar nas nossas vidas. E neste dia o Senhor falou comigo a respeito dos filhos da desobediência. Quando nós lemos sobre a desobediência, como os filhos, sobre o que é os filhos da desobediência, nós vemos que a desobediência ela traz muitos problemas nas nossas vidas, ela traz muitos percalços no caminho que nós trilhamos. E interessante é que ela traz muitas consequências também. Mas quando nós falamos de filhos da desobediência, nós pensamos logo apenas nas pessoas que não conhecem Jesus. Mas infelizmente nós vamos ver aqui que existem muitas pessoas que mesmo confiando em Deus, mesmo servindo ao Senhor, acabam vivendo em desobediência, e isso é muito ruim. Você quer ver uma coisa? Quem aqui, todo mundo aqui já foi criança, né? Tem algumas ainda que ainda estão nessa fase. Mas quem aqui já tomou uma surra? Uma boa, não é aquela surrazinha né, chineladinha, não é aquela. Quem aqui já tomou uma surra por causa de desobediência? Fala dele. Por que você lembra dessa surra até hoje? Os anos vão passando e você lembra da consequência da tua desobediência, não lembra? Aí quando você cresce, você se casa e você tem os seus filhos, o que acontece? Você vai passar pelo mesmo processo, só que agora são os seus filhos que estão desobedecendo. E aí você vai começar a entender porque você tomou aquela surra. Fala, rapaz, não era fácil não, hein? Minha mãe teve toda a razão em me bater, agora eu vou descontar também. Agora é minha vez. E o que é interessante, irmãos, que desde o princípio, a desobediência tirou o homem da presença de Deus e, consequentemente, causou danos à sua vida. Infelizmente, as pessoas esqueceram disso. Muitas pessoas recebem ordens diretas de Deus. Eu não estou falando apenas de alguém chegar para você e te orientar, ou uma profecia, ou Deus usar alguém para falar com você. Mas eu estou falando daquilo que Deus deixou para nós em sua palavra, para que nós andássemos nela. E muitas vezes nós falhamos, nós desobedecemos, e esquecemos que a desobediência, desde o princípio, tirou o homem o acesso à árvore da vida. Nós vemos que lá no início, Deus deu uma ordem direta a Adão, para que ele não comesse do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Olha, as crianças sabem, tá vendo? Mas o que aconteceu com Adão? Adão foi lá e comeu do fruto. Isso causou o que nele? Morte, que quer dizer o quê? Separação. O homem foi separado da presença de Deus por causa da sua desobediência. Aquele homem agora que era filho de Deus, que andava com Deus, que recebia a visita de Deus às tardes e manhã, que conversava com Deus, que tinha acesso direto a Deus, agora ele perdeu isso. E agora, por causa da sua desobediência, ele foi expulso da presença do Senhor. Tem muitas coisas na sua vida, meu irmão, que você não consegue alcançar, porque
e por causa da desobediência. Por causa daquilo que Deus direcionou a você, daquilo que Deus te dirigiu, e você tomou outro caminho. Presta atenção no que o Senhor fala com você hoje. Não só aqueles que estão aqui, mas você que está nos assistindo aí pelas redes sociais. De repente você tem vivido uma vida travada diante do Senhor e começa a se perguntar: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu busco, eu até jejum. Mas às vezes tem áreas na sua vida que Deus te deu direções e você não acatou as ordens do Senhor. E isso causa dano na tua vida. Isso te separa de Deus, isso interrompe o teu relacionamento com o Senhor. Olha aqui, podemos dizer que a desobediência é o pilar principal do pecado. Porque é por meio dela que o pecado entrou no mundo. E até hoje causa estragos imensuráveis na vida daqueles que a praticam. Pois leva sempre o homem a pecar contra Deus. E por causa da desobediência é que a ira e a sentença de Deus se revela do céu. Existem situações em que Deus se ira, a sentença do Senhor é jogada sobre as pessoas, sobre a terra, por causa da desobediência. Agora, veja bem, irmãos, como isso é sério. Abra aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essa palavra obscurecer é cegar, tornar-se escuro. Por causa da desobediência, os corações são cegos, não conseguem enxergar. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração. Quem que entregou esses homens? Foi o próprio Deus. Veja bem, por isso Deus entregou tais homens, ou seja, que andam dessa forma, à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus. Aquilo que a palavra do Senhor trouxe para ser seguido, para ser direcionado, os homens começaram a mudar. Não só desobedecerem a palavra, mas agora levarem outros a fazerem o mesmo. E ele continua: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso,
de novo, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, de novo, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Aqui dá para você entender, quando a pessoa entra em desobediência com Deus, esses homens rejeitaram a verdade, transformaram e mudaram a verdade de Deus em mentira, e agora eles recebem de Deus uma disposição mental reprovável, cheios de toda injustiça, versículo 29, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes e soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vocês conseguem enxergar aqui o que a desobediência causa na vida das pessoas? Hoje nós vemos que as coisas estão bem escancaradas. Nós acabamos de passar por um período de carnaval, e vimos coisas terríveis, escancaradas, não tem mais aquela coisa de esconder. E aí nós nos perguntamos, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? É isso aqui. Deus os entregou. Aí eu te pergunto, irmãos, fazer um bloco de carnaval gospel e ir para dentro da avenida vai resolver alguma coisa? Levar uma palavra de esperança, como eu ouvi esses dias, de um cantor, uma cantora que foi lá para poder cantar, abrir o carnaval. Não, estou levando uma palavra de esperança. Aquelas pessoas estão ali em desobediência, elas escolheram estar ali, e Deus os entregou. A desobediência destrói, ela arrebenta com a pessoa. Mas a palavra de esperança é: o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo de Deus entra no profundo, ele penetra na divisão da alma e do espírito, e ele começa a mexer na estrutura. Aquela pessoa é mexida de tal forma que ela conhece a verdade em Cristo Jesus, e ela começa a entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, ele faz tudo por nós, irmãos, ele nos abençoa, ele zela pelas nossas vidas. Deus, como foi falado aqui, ele tem um caminho no meio do mar, no meio da tempestade. A única coisa que Deus nos pede é: obedeça a minha palavra. Obedeça a minha palavra, não invente, não acrescente, não tire, apenas obedeça. Tem cheio a igreja hoje, as igrejas, infelizmente, muitas delas, estão cheias de filhos das desobediências, dizendo ser filhos de Deus. Estamos em uma geração em que as pessoas dizem servir a Deus, obedecer a Deus, mas quando Deus diz assim, vai por aqui, ele diz, a vida é minha, eu vou por onde eu quiser. Mas entenda uma coisa, se você de fato entregou a sua vida para Jesus, ela não te pertence. Você vai aonde Ele mandar, aonde Ele te dirigir, você vai e obedeça. Porque aí sim, meu irmão,
você tem um relacionamento com Deus verdadeiro. Não negocie a palavra do Senhor. Não se permita ser invadido, atingido pela rebeldia, pela desobediência, porque isso custa muito caro. Isso atinge o teu relacionamento com Deus. No nome de Jesus. É verdade, irmãos, que os valores e os princípios estão sendo dia após dia cada vez mais deturpados. E a pregação nos dias de hoje, em muitos lugares, Deus é amor e não se importa com o pecado do homem. Queridos, não se enganem. A palavra do Senhor nos alerta, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, que há diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Essa diferença é a obediência, pois os servos de Deus obedecem a sua palavra. Você quer ver isso? Vamos aqui em 1 Samuel capítulo 15. Irmãos, Deus não está preocupado com a sua boa intenção. O que Deus quer de nós é que nós obedeçamos a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Samuel. Eu já estou lá em Coríntios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Versículos 22 e 23. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora, olha como a desobediência, um abismo chama outro abismo. A Bíblia é claríssima. Olha o perigo aqui, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou seja, o teimoso, o teimar, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Os irmãos já conhecem essa história. Deus dá uma ordem clara e direta a Saul. Mas Saul, ele dá um jeitinho. Deus dá uma ordem para ele: destrua tudo daqueles inimigos, destrua tudo, não quero nada de lá. Irmãos, é um perigo quando nós queremos acrescentar algo naquilo que Deus nos ordenou. Sabe o que Saul faz? Saul pega o melhor para fazer sacrifício para o Senhor, segundo ele. Não pegou o melhor, Senhor, o melhor que tinha lá, e trouxe para o Senhor com toda boa intenção. Mas como eu disse, Deus não está preocupado com a sua boa intenção. O que Deus quer de você e de mim é que nós obedeçamos a sua palavra. Saul não entendia, ele não entendeu isso. Ele fez da forma que ele quis, ele fez da maneira que ele achava. De repente, você que está me ouvindo hoje, está numa situação complicada justamente porque você tem feito da maneira que você quer, da maneira que você acha, não da maneira que Deus te ordenou que fizesse. E o perigo de tudo está aí. Irmãos, o problema de Saul não foi perder o seu reino,
O reino ainda estava bom. Perdeu o reino, tudo bem. Ele já foi rei ali, de repente ele ainda tinha reservas. Finanças, era muito rico. Poderia se manter mesmo sem ser rei. Mas Saul perdeu o seu bem mais precioso, a presença de Deus. A unção do Espírito Santo que habitava, que estava sobre Saul, foi retirada. Ele perdeu a presença de Deus. Qual o seu bem mais precioso, meu irmão? Porque o bem precioso é aquele que você realmente zela e se dedica a ele. A palavra do Senhor, ela diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro é a tua esposa, é os teus filhos, é o teu carro, é a tua casa, é os teus bens, apenas isso, se está fixado nisso, você está fadado ao fracasso. O nosso tesouro é o Senhor. O nosso prazer é em obedecer a tua palavra. O nosso prazer é se render diante dele e dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Fazer a vontade de Deus não é algo fácil e simples. Tem coisas que Deus vai te pedir para fazer, que vai mexer e vai abalar com a tua estrutura. Nós vemos isso, irmãos, em toda a palavra do Senhor. Homens e mulheres de Deus que foram usados poderosamente, tiveram que fazer renúncia. Jesus, o próprio Jesus, ele diz: aquele que quiser vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, primeiro requisito, negue-se a si mesmo. Agora eu não vivo mais para mim. Agora eu não faço aquilo que me apraz, mas eu quero fazer a vontade do meu Pai. Então negue-se a si mesmo. Depois, toma a tua cruz. Pega os princípios, a missão, a ordenança do Senhor, coloca nos seus lombos. E agora sim, me segue. Se você não consegue fazer a vontade de Deus, se você não consegue negar a si mesmo, se você não consegue obedecer, você não consegue servir a Deus. Você não consegue se relacionar com Deus. Porque, como nós vimos aqui, vai gerando abismos. Primeiro você desobedece. Aí o pecado de desobediência vira rebelião, rebeldia. Diante de Deus é o mesmo pecado de feitiçaria. E esse mesmo pecado chega para frente e vira obstinação, teimosia. Tem pessoas que você fala assim: meu irmão, Deus está falando, vai aqui. E o camarada insiste em ir para outro lado. É a mesma coisa de você chegar e colocar: olha, se você for por aqui, não tem saída dessa rua. Aqui acabou, você não vai conseguir. E a pessoa insiste por ali, mesmo sabendo que aquela rua não vai dar em nada. Entenda uma coisa. Israel tinha uma promessa de Deus. Terra prometida. Deus tira Israel de dentro do Egito para levá-los à terra prometida. Nesse percurso, o caminho era tranquilo para chegar. Não levaria 40 anos. Mas o povo era de dura serviço, o povo era desobediente, o povo era rebelde. Sabe o que aconteceu? 40 anos andando em círculos, em volta da promessa que Deus tinha prometido para eles. É assim a vida do homem e da mulher de Deus que desobedece o Senhor. Ele anda em círculos em torno daquilo que seria a solução para o seu problema. E você vê um homem chamado Moisés, que era o líder, que estava à frente. Presta bem atenção nisso. Se alguém ali tinha requisitos e merecia entrar na terra prometida, era quem? Moisés. E justamente ele foi o primeiro que não entrou. Sabe por quê? Desobedeceu. A desobediência de Moisés lhe custou a entrada na terra prometida. Ele só pôde contemplar de longe,
mas ele não pôde entrar. Porque no momento em que Deus disse para ele, fala, Moisés, da outra vez, eu mandei você tocar a rocha. Beleza, você obedeceu. Agora, fala. Não toca, não bate, fala. De repente Deus está falando com você hoje. Fala e você está batendo. Fala e você está tocando. Fala e você está fazendo do seu jeito. Em nome de Jesus, obedeça. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus mandou calar, se cala. Se Deus mandou andar, anda. Se Deus mandou parar, pare. Não lute com Deus que você vai perder. Não lute com Deus que você vai sofrer dano. Jacó lutou com Deus, todo mundo canta aí. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não quis soltar. Mas isso lhe custou o quê? Um toque na coxa que lhe deixou manco. Ele poderia ter recebido a bênção do Senhor sem sofrer dano, mas ele lutou. De repente, nessa noite, você está lutando. Está lutando, lutando. Enquanto você lutar com Deus, você sempre vai perder. É melhor você perder logo. Senhor, eu me rendo, como nós louvamos. Eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso. Porque quando nós nos rendemos, a palavra do Senhor, ela diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Não é à toa, meu irmão. Sabe por quê? E ele diz, diga o fraco, sou forte. Ele está dizendo o seguinte, quando você diz, Senhor, eu estou tão fraco aqui, que eu não consigo lutar contra a tua vontade. Eu me rendo mesmo, eu me jogo nos teus pés. E exponho para o Senhor a minha fraqueza e a minha dependência. Aí Deus vem e te fortalece. Porque você entendeu que você tem força somente nele, não em você mesmo. Agora a gente chega nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência que a Bíblia vai dizer em Efésios 2, nós já vamos ler lá. Os filhos da desobediência são aqueles que não obedecem e não cumprem a vontade de Deus. A palavra de Deus para você, que ainda não se converteu, ou que já teve uma experiência de conversão, mas abandonou o caminho, ou mesmo você, cristão, servo do Senhor, que tem vivido uma vida de desobediência, arrependa-se e volte-se para Deus, que é rico em perdoar. E assim deixe de ser filho da desobediência, para tornar-se um verdadeiro filho de Deus, que obedece e cumpre a sua vontade. Tem muita gente levantando a mão e dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu fui lá e aceitei Jesus. Amém, glória a Deus. Mas aceitar Jesus é renúncia. Aceitar Jesus é negar-se a si mesmo. Aceitar Jesus é obedecer a sua palavra. Não, pastor, mas lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim. Já sabe até o texto de cor, né? Como é que diz lá? João capítulo 1, versículo 12, como é que diz lá? Filhos, a saber, então tem uma condicional. E a todos quanto receberam, primeira coisa, a todos quanto o receberam. Então, se você recebeu Jesus, você recebeu a palavra, recebeu aquilo que foi pregado, amém? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquele que crê no nome de Jesus, crê em sua palavra, obedece. A pior coisa do mundo, não é? Para um pai, é um filho desobediente, é ou não é? É ou não é? Tem uns aí que dá vontade de deserdar, não é?
De onde saiu esse menino, pelo amor de Deus? É meu filho mesmo? Você acha que Deus é diferente? Irmãos, Deus se ira. Deus se ira. A desobediência ira Deus. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 2. A mensagem vai ser rápida. Já estou acabando. Não é o rápido do pastor Nilton, não. É o meu mesmo. Mexer com você, pastor. Tem jeito, não. Dá uma mexidinha aí. Não, eu retiro o que eu disse, que eu não quero gabinete depois do culto. Pastor, é brincadeira, hein, pastor? Leva para o coração, não, pastor. Misericórdia, eu fui mexer, olha só. Aí, ao invés de eu ficar quieto aqui na minha obediência, vai eu mexer. Oh, meu Deus do céu. Efésios, capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos ler aqui. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, já fomos desobedientes, já andamos lá. Agora olha só. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Vocês prestaram atenção que nós, olha só, nos quais andaste outrora. Nós já andamos nesse caminho. Agora ele diz em que nós andamos. Andamos segundo o curso é direção, caminho. Andávamos no curso do mundo. O que é o curso do mundo? Estão envolvidos com as preocupações deste mundo. Agarrado nessa terra. Andávamos assim. Aí ele fala, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também, primeiro lá em cima, filhos da desobediência. A desobediência aqui já virou ira. Filhos da ira. Ainda tem pessoas hoje que andam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e aí se tornam filhos da ira. Olha só, vamos mais. Mas Deus, agora vem a misericórdia do Senhor. Oh, glória. Graças a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não andarmos nos caminhos que queremos, mas andarmos naquilo que Deus preparou para nós. Quando nós entendemos isso e praticamos, irmãos, aí sim, nós estamos lá, sentados com Cristo nas regiões celestes. Nós somos filhos de Deus e podemos falar com autoridade. Sabe por quê? Porque você vai poder dizer, eu sou filho do meu Pai, ao qual eu obedeço. Eu obedeço em toda e qualquer situação, em todas as áreas da minha vida. É necessário obedecer ao Senhor.
É necessário se render ao Senhor. Esse evangelho, irmãos, que dizem que não precisa obedecer, não precisa abandonar o pecado, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Tem pessoas que acham que Deus se impressiona com sacrifício. Eu vou subir o monte a semana toda. Eu vou jejuar 40 dias, 40 noites. Vai morrer. Por quê? Se você fizer tudo isso, mas você não obedece à palavra do Senhor, não adianta nada. O Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 4, versículo 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade é adorar em obediência. Jesus obedeceu, irmãos, até o fim. Como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Sabe por quê? Em silêncio, obedecendo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Aquilo que ele tinha que passar para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, meu irmão, é o mínimo. Obedeça à voz do Senhor. Obedeça a palavra. Não seja negligente, como foi pregado no domingo. Servo mau e negligente. Desobedeceu a ordem do seu Senhor, porque o seu Senhor deixou para ele o talento e disse, eu quero que multiplique isso aqui. Quero que resolva. Ele pega aquilo e enterra. O Senhor diz que tem semente que é para semear, como foi pregado, a irmã pregou aqui. Tem semente que é para semear, o pão é para comer, o pastor até também comentou. Mas tem pessoas que estão comendo a semente, estão comendo o pão, estão comendo tudo. Não querem dividir com ninguém. E vivem a sua vida em desobediência àquilo que Deus tem dirigido. E depois quer que Deus vai lá e abençoa. Como, meu irmão? Não tem como. A palavra de Deus, ela trata com o povo. Se eu não me engano, é o povo de Israel mesmo. O povo de Israel sempre está na berlinda com o Senhor. Justamente por causa disso, eles começaram a trabalhar. E o Senhor reclama que a casa do Senhor estava abandonada e eles vivendo em casa apainadas, direitinho, tudo bonitinho, tudo direitinho. Nós estamos em obra aqui, a gente está vendo como é que é. O Senhor diz para eles assim, minha é a prata e meu é o ouro. Mas vocês pegam o salário de vocês e colocam em saquetel furado. Não prospera. Vocês comem e não se satisfazem. Sabe por quê? Porque são desobedientes, são egoístas, só pensam em si mesmos. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda caminham dessa forma, irmãos. Mas nessa noite Deus trouxe essa palavra para mim e para você, para que nós começamos a olhar o relacionamento com Deus em uma ótica mais séria, mais profunda, que nós não negligenciamos a palavra do Senhor, mas que nós a valorizemos e que nós a obedecemos, porque a palavra do Senhor é o nosso manual de vida, é o nosso manual de instrução. Tudo que você precisa saber para andar dentro da presença de Deus, dentro da vontade de Deus, está aqui. Palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. E o que eu quero finalizar nessa noite é o seguinte: talvez você está pensando, e isso traz para nós uma reflexão mesmo, Senhor, quantas vezes eu fui desobediente? Quantas vezes eu pisei fora da tua vontade? E agora? Como é que eu faço? De repente eu tenho tido um procedimento de desobediência e tenho me tornado filho da desobediência, filho da ira. E agora, como vai ser? Acabou? Não tem jeito para mim? Tem. Ainda há tempo de arrependimento. Não desperdice o tempo que Deus está te dando hoje. Saia daqui hoje consertando a sua vida com o Senhor, se colocando, se posicionando. Senhor, eu não quero ser mais desobediente, eu não quero ser mais negligente. Senhor, eu não quero fazer mais a minha vontade, eu quero colocar de fato o controle da minha vida nas tuas mãos, porque eu sei, ó Deus, que um dia o Senhor voltará
E quando ele voltar, meus irmãos, ele pedirá conta. Aqui em 2 Pedro, termino com esse texto. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele vai dizer justamente isso. Queria pedir, pastor, louvar no final aquele louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Oi? Varão ali? Alan? Consegue louvar esse louvor? Se tu olhares, Senhor. Não conhece não? Aí, pastor, não conhece não. Louva outro? Não, então deixa ele fechar. Não tem problema não, ele fecha. Fecha com louvor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Misericórdia? Vamos ter misericórdia do irmão ali, ele está em obediência. Nela? Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tem, sim, senhor, varão. Volta aí, ó. Apocalipse, volta Judas. Achou? Amém. Então vamos lá. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Essa promessa aqui é a promessa da vinda dele, tá? Da vinda do Senhor Jesus, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está nos dando tempo para que nós andemos da forma que Ele quer. Amém? Irmãos, que essa palavra continue falando no seu coração. Chamar o Alan aqui. Alan, já pode se preparando ali, varão. Que essa palavra continue falando no seu coração, no nome de Jesus, trazendo aí renovo, né, a sua mente, o seu espírito. Eu peço que você não negligencie a palavra do Senhor, valorize aquilo que o Senhor fala com você, aquilo que o Senhor te direciona, faça, no nome de Jesus, amém? O Alan vai estar fazendo aqui um período de louvor, pode ficar sentadinho aí no seu lugar, no nome de Jesus. Toca um louvorzinho ali, varão, deixa Deus te usar. Pode você chegar. Não existe ex-filho, não. Ei, som, teste. Aleluia. Boa foi esta palavra, né? Deus falou comigo, falou com os irmãos também, eu creio. Deus tem uma obra maravilhosa a ser realizada, não só nas nossas vidas, mas também na vida de uma nação que está precisando que eu e você nos posicione para que possamos buscar eles, né? Deus, ele vai fazer um tempo novo aqui nessa igreja. E, rapaz, nós estamos em obra aí, né, pastor? Mas a obra não para. Então, vamos adorar o Senhor. Vamos se colocar sobre os nossos pés. Aleluia. Vamos ter um espontâneo, um louvor com o Senhor aqui, porque todas as vezes que a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que
procurar apresentar para o Senhor um culto racional. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor enviou o melhor. Enviou o melhor, que foi Jesus, a se entregar na cruz do Calvário. Por cada um de nós, Deus. E nesta noite, ó Deus, nós queremos agradecer a Ti, Deus. Na condição de pecadores, mas sabemos que o Senhor nos lava, nos purifica de todo o pecado, Deus. Oh, vem nesse lugar, Jesus. Não há nada melhor, não há nada igual que há de se comparar com a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Sim, sim, eu provei e vi o mais doce amor. Adore a Ele, igreja. Receba, Senhor. Desejo
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Fraco, se estou forte, se eu estou de pé, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou teu filho para morrer em meu lugar. Glória, glória! Tão grande, incondicional, Deus me ama, Deus. Adora Ele, igreja. Sem o teu amor, sem o teu perdão, adora para Ele. Oh Jesus, receba essa adoração, Senhor. Que entregou teu filho para morrer em meu lugar. Deus me amou tanto que entregou teu filho para morrer. Deus me ama. Deus me ama. Jesus, recebe essa adoração, Senhor.
Deus, nós não temos nem palavras para expressar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Continua, Deus, não tira de nós, ó Deus, a tua graça, o teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te entregamos o nosso lar, Senhor. Nós te entregamos a nossa família, Pai. Nós te entregamos, ó Deus, o nosso trabalho, ó Deus, as nossas finanças, ó Deus, porque sabemos que quem nos deu foi o Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que tudo aprove o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, então receba essa adoração, ó Deus, em nome de Jesus. Que possa chegar, Senhor, ao Senhor como aroma suave às suas narinas nessa noite. Deus, em nome de Jesus, e continua ministrando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Deus, que possamos sair daqui nessa noite flutuando nas asas do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar cheios, até transbordar da tua glória, até transbordarmos, ó Deus, da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Não tira de nós, ó Pai, sequer um segundo, ó Pai, a tua presença. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acharei pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor continue a ministrar em nossos corações. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que você possa estar cheio do Senhor em nome de Jesus. As palmas, adore a Ele, glorifica a Ele. É tudo para Ele. Para Ele são todas as coisas. Aleluia. Senhor, como foi pregado. Aleluia. Senhor, como foi pregado. Não tem como te servir se não ver uma vida de obediência, Senhor. Senhor, é incoerente. A tua palavra diz, como foi lida hoje, sobre uma obediência incompleta de Saul. Muitas pessoas querem te servir e seguir,
mas vivendo a sua vida a seu bel prazer, Senhor. O homem de Deus e a mulher de Deus é reconhecido pelas suas renúncias na tua presença. Senhor, faz de nós uma igreja obediente, que ainda que venhamos ter que passar lutas, mas que venhamos viver lutas por te obedecer. Muitos de nós facilitamos o caminho para sair das lutas, mas repreendemos esses espíritos de desobediência. Ô Pai, essa coisa que tem impregnado nas pessoas em querer ser espertas. Ô Pai, eu oro e coloco cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Repreende toda desobediência, toda esperteza, toda mania, toda malícia. Nós repreendemos no poder do sangue e do nome de Jesus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor preserve a essência do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando sabedoria, discernimento espiritual, pureza, maturidade, para que nada venha manipular as nossas vidas, e que não venhamos nos sentir impressionados por nada e por ninguém, mas que nós venhamos, ó Pai, ser quebrantado em obediência ao Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada irmão nesse lugar, te louvamos pela tua igreja, te louvamos pela tua palavra que foi pregada nesta noite, nesse lugar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, queridos. Acho que caiu ali, depois tu pega ali, pastor. Minha Bíblia ficou ali no cantinho. Queridos, você que... Vamos fazer o período de dízimo e oferta, né? Já estamos chegando ali 9 e pouquinho, para não ficar tão tarde, em nome de Jesus. Amém? Você falou que ia ser rápido.